Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Alane, esse é o Mística e Intuitiva e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu achei bem interessante trazer à tona para vocês, que é a amarração amorosa, se ela funciona. Essa pergunta me mandaram em direct para o meu Instagram, que é o Mística Intuitiva. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, se você quiser me mandar alguma mensagem. Tá? Pode me mandar mensagem também pelo meu WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp pessoal, então eu vou realmente ter contato com essa resposta, com essa pergunta que você fizer, vou ter condições de te responder bem mais rápido. E o que essa pessoa queria me perguntar? A pergunta foi o seguinte: a amarração amorosa funciona e quais são as consequências de uma amarração amorosa? Gente, o que eu posso falar com vocês com o conhecimento que eu tenho? Olha, o que eu posso responder para vocês é o seguinte: a amarração amorosa é uma série de fatores, tá? Que a gente deve levar em consideração quando o assunto é amarração amorosa. Eu vou tentar assim falar assim de maneira mais calma, mais didática possível, tá? Para a gente poder esclarecer esse assunto. Eu sei que tem muitas pessoas assim que não têm conhecimento nenhum de espiritualidade, não tem conhecimento nenhum de candomblé, nem de umbanda, nunca nem jogou um jogo de búzios, nem um jogo de cartas, e aí fez essa pergunta. Eu não sei qual é o tipo de conhecimento que essa pessoa tem, então eu vou tentar assim falar de maneira mais simples, mas transmitir para vocês o máximo de informações possível, tá? Mas desde já eu vou pedir a vocês para se inscreverem no meu canal, curtirem o vídeo, deixarem os seus comentários, tá? Porque isso para mim é muito importante mesmo que vocês façam isso, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração com relação à amarração é a própria significado da palavra, né? A palavra amarração significa segurar algo, prender algo a um lugar fixo, né? Para exemplificar isso, geralmente a gente fala assim: ah, fulano tá amarrado naquele emprego, não sai de lá de jeito nenhum, né? Ah, parece que amarrou fulano. Ah, fulano parece que tá amarrado naquele lugar que não se muda de lá de jeito nenhum. Então, amarração é uma expressão que se usa até mesmo com relação a se prender um navio ao cais para que ele não ficasse à deriva, né? Então é assim, é para colocar uma coisa fixa num lugar. E a amarração amorosa, a amarração espiritual, ela também tem essa finalidade, deixar uma pessoa fixa, presa a você, para que a pessoa não vá para lugar nenhum. Muito bem. Como é que é feita essa amarração amorosa? Essa amarração amorosa, qual é o procedimento que se faz, né, para isso? Primeiro, a pessoa tem que ter tido alguma coisa realmente, algum envolvimento amoroso com essa pessoa que ela quer amarrar, tá? Ela tem que ter tido realmente um envolvimento, ou ter namorado, ou ser uma pessoa que noivou, ou ser casado, ou ser um amante, ou um ficante fixo, alguém que você teve várias relações sexuais, tá? Você tem que ter um envolvimento físico com essa pessoa realmente, para que essa amarração funcione. Esse é um dos fatores. Não adianta você pegar uma foto de alguém, de uma pessoa lá da televisão, e você querer fazer uma amarração, porque isso não existe. Porque é necessário que tenha uma comunhão energética entre essas duas pessoas, tá? E para que isso ocorra, essas pessoas precisam ter tido algum tipo de relacionamento amoroso, sim, precisam ter tido relação sexual, para que essas pessoas possam ter entrelaçado as suas energias, para que isso então possa ocorrer, tá? Então não adianta você querer amarrar uma pessoa que você não teve nenhum envolvimento, tá? Esse é o primeiro ponto, porque isso vai criar uma brecha energética para que a amarração ela penetre. Um outro segundo ponto é que essa pessoa ela precisa ter justamente o que eu acabei de falar, precisa ter uma brecha energética para que a gente possa fazer essa amarração. Tem gente que é muito forte energeticamente, tá? Tem um anjo da guarda muito bem cuidado, é uma pessoa às vezes com o corpo fechado com trabalhos espirituais,
Às vezes a pessoa também frequenta o candomblé, frequenta uma umbanda, e então gente, as pessoas têm anjos de guarda, né? As pessoas têm a força delas. Então é necessário primeiro criar essa brecha. Então o que que acontece? Por isso que muitas vezes esses trabalhos de amarração amorosa demoram muito para fazer o efeito, porque primeiro a gente tem que quebrar a força da pessoa, tá? Primeiro tem a necessidade de se quebrar essa força que a pessoa tem e fazer então a amarração amorosa, para criar essa brecha, para criar esse espaço, para abrir essa porta para a amarração amorosa poder entrar, tá bom? Depois, gente, é trabalhado com energias, tá? Esse trabalho, ele é feito no mundo espiritual e é feito um contrato, tá? Com algumas energias que vão trabalhar para que essa amarração amorosa dê certo, tá? Então é costume usar energias de Exus, de Pombogiras, né? Para fazer esse tipo de amarração. E é necessário que a entidade aceite esse trabalho. Porque se a entidade não quiser trabalhar nessa linha, você vai lá, você vai fazer a coisa e o negócio não vai funcionar, tá? É por isso que a gente diz que o trabalho espiritual, ele pode dar certo. Existem fatores que vai fazer com que ele dê certo, tá? Que vão aumentar realmente o sucesso do trabalho espiritual. E existem fatores que vão diminuir, né? Então, os dois primeiros fatores que eu já citei aqui é você ter, para que dê certo, né? Você tem que ter tido um envolvimento emocional e sexual com a pessoa, um envolvimento físico, né? Por algum tempo, tá? Não é que você saiu com essa pessoa numa balada e você vai amarrar ela que você não vai conseguir. Pode conseguir? Pode até conseguir, mas é bem mais difícil conseguir, tá? E o segundo é que essa pessoa, ela tem que ter uma brecha espiritual, tem que ter uma fraqueza espiritual aonde essa entidade vai entrar e é necessário que essa entidade, ela aceite esse trabalho. Então, só aí já são 3 fatores para que a gente possa ter sucesso nessa amarração espiritual. Muito bem, né? Então, a entidade aceitando fazer esse trabalho, né, a coisa começa a caminhar. Como é que você percebe que a entidade aceitou? A coisa começa a caminhar, começa a dar certo, tá? Começa a dar certo. Essa entidade, ela precisa ser alimentada energeticamente, né? Por isso que é feito vários padês, é feito vários tipos de trabalho. É necessário você passar uma lista para o cliente, para o consulente, para a pessoa que vai fazer essa amarração. E existe assim N fatores envolvidos, N ingredientes envolvidos, e você vai quebrando a força da pessoa. Tudo é uma luta, tudo é você não desistir daquilo que você quer, e aí você vai fazendo, até que pá, quebra a pessoa e você consegue. A pessoa fique perto de você. Você consegue trazer a pessoa de volta. Você consegue que a pessoa não vá embora. Você consegue que a pessoa fique com você. Você consegue que a pessoa assuma um compromisso com você. Você consegue N coisas, tá? E aí a grande questão é, gente, qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Porque, assim, você está trabalhando com entidades que, assim, como é que eu vou falar para você? Que não é que sejam de cunho duvidoso, tá? Porque Exu não é bom nem é mal. Bom e mal é justamente as pessoas que vão trabalhar com eles, né? Bom ou mal é o consulente que vai pedir isso ou a pessoa que vai fazer, tá? Porque eu posso aceitar ou não fazer o trabalho. Isso aí eu tenho um livre-arbítrio. Agora, a grande questão é que você está mexendo com o livre-arbítrio da pessoa e você trabalhar e interferir no livre-arbítrio do ser humano é uma coisa muito complicada energeticamente e vai criar um karma realmente para você, porque o livre-arbítrio é uma coisa que nem mesmo Deus interfere. Deus permite que o ser humano ele atue com o seu livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. Então, na realidade, você está ali fazendo um papel de Deus, tá? Você está querendo modificar uma situação para que essa situação ela
mude e se torne ao seu favor, tá? Então isso aí é uma coisa já é bem complicada com relação a isso, tá? O segundo fator é justamente as energias que você vai trabalhar, né? Porque tem energia que vai pedir uma coisinha, outra energia que vai pedir uma outra coisa, e talvez você não entenda exatamente o que aquela energia está te pedindo, e você não consiga satisfazer energeticamente aquela entidade, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa energia, ela vai começar a sugar a energia de quem contratou o trabalho, além de estar sugando a energia de para quem o trabalho foi feito, né? Porque o que acontece? A amarração, ela vai funcionar em base psicológica na pessoa, vai afetar psicologicamente. A entidade, ela vai começar a trabalhar no psicológico da pessoa, criando situações em que a pessoa vai começar a desenvolver até mesmo algumas crenças limitantes, e essas crenças, ela vai fazer essas crenças, esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações, tudo isso que essa entidade vai criar, vai fazer um enredo para que a pessoa acabe voltando para você. Então é bem complicado isso, né? E nisso tudo pode acontecer a perda do emprego, a pessoa pode perder o emprego, né? Para ela não ter como se sustentar e ficar sozinha e ter que voltar para você. Pode acontecer uma doença, né? A pessoa pode ficar psicologicamente perturbada, sim, pode, né? Porque a entidade vai fazer pelo que ela recebeu, então ela vai dar o jeito dela, entendeu? Vamos falar assim, a grosso modo, ela vai dar o jeito dela de fazer as coisas, né? Então existe uma necessidade, sim, muito grande de ter esse cuidado com o que se vai fazer, tá? Ter esse cuidado com o que se vai fazer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui é porque as pessoas, às vezes, elas fazem as coisas de maneira um pouco irresponsável, né? Sem saber realmente o que eu estou fazendo, o que estão fazendo. O que eu estou trazendo aqui é uma informação, eu não estou criticando quem faz, né? Nem quem deixa de fazer, eu estou aqui trazendo uma informação, entendeu? Do que realmente acontece com a amarração amorosa, se ela funcionar, tá? Se ela funcionar. Então, vamos lá. Então, se você não satisfizer, né, energeticamente as necessidades dessa entidade que você está trabalhando, o que ela cobrou, né, o que acontece? Ela vai sugar essa energia não só da pessoa que ela está trabalhando para trazer para você, mas vai também vai tirar a energia de você, né? Então, as coisas também podem começar a não dar certo para você, né? E você não saber o porquê, e é justamente o porquê é o resultado dessa sua amarração que está dando certo, né? Que está dando certo, a gente pode falar assim, né? Porque tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E aí o que acontece? Uma vez a amarração dando certo, a pessoa voltando para você ou ficando para você, né? Ficando com você, melhor dizendo. Quais são outras coisas também que pode acontecer, né? Traição, porque na realidade a pessoa está com você, mas ela não está por livre-arbítrio, né? Ela está se sentindo presa a você. Você vai ter ao seu lado uma pessoa que quer o tempo inteiro se livrar de você e não consegue. Então, às vezes, isso causa muitas brigas, muitas perturbações, né? A vida de algumas pessoas se transforma num verdadeiro inferno, né? Então, aí a grande questão toda, vale a pena isso, né? Aí tudo bem, você acha que vale a pena, legal. E aí o que acontece, né? Aí vem a questão agora do que você vai fazer quando a pessoa descobrir que você fez a amarração, né? Será que a pessoa descobre que você fez a amarração? Se a pessoa realmente estiver amarrada e realmente a amarração tiver feito efeito, ela não vai acreditar, né, que ela está amarrada. Para você ver o quanto que a pessoa é afetada psicologicamente, tá? Ela não vai acreditar que foi amarrada. Ou, se ela for acreditar, que ela começar a desconfiar e for num outro lugar, que for desfazer essa amarração, os efeitos da amarração vai voltar para você. Porque tudo no universo é circular. Tudo. O que vai e volta. Entendeu? Aquela energia, aquilo ali que foi produzido, vai ter que ir para algum lugar.
e vai vir, vai para cima de você, porque é teu nome que tá lá, entendeu? Porque a espiritualidade trabalha com nomes. Ela não trabalha com coisas aleatórias, né? Uma outra questão que a gente precisa trazer à tona, já que a gente foi falado isso, é que você não amarra só a pessoa a você. Você também se amarra a pessoa. Isso daí é uma verdade que as pessoas não comentam, né? Até porque, geralmente, as pessoas que fazem, que trabalham com a amarração, elas estão muito preocupadas com o valor da amarração, com o quanto que elas vão receber para fazer esse tipo de trabalho. E aí, já que a gente falou já tocou no assunto do dinheiro, então vamos falar agora do dinheiro, né? Vocês têm noção de quanto é que custa realmente fazer uma amarração séria? Para uma amarração dar certo? Olha, a gente está falando aqui de mexer com uma entidade, de trabalhar com uma entidade, né? Para que a entidade faça o serviço. Você tem noção do custo que é isso? Do valor monetário, estou falando de dinheiro mesmo, de dinheiro, que é para fazer uma coisa dessa, né? Aí a pessoa te pede assim, R$ 50, você acha que vai ser feita essa amarração direito? Né? Você tem noção de quanto a gente está em 2021? Você acha que R$ 100 paga uma amarração? Muitas vezes você tem que ter uma consulta com a entidade que vai fazer a amarração. Quanto que vai ser essa consulta? Para a pessoa, né? Porque depois que a pessoa fizer o trabalho para você, ela também tem que se limpar. Ela tem que também se proteger energeticamente. Então, gente, cuidado com os charlatões, com as pessoas por aí, entendeu? Que te cobram qualquer preço, qualquer valor. A pessoa às vezes fala para você, chega numa mesa de jogo, seja de búzios, seja de cartas, seja do que seja, vira, e você fala assim, eu quero fazer uma amarração, quero amarrar fulano, entendeu? E a pessoa às vezes nem mesmo te explica o que está envolvido em você fazer essa amarração, entendeu? Porque o tratamento médico, quando você vai no médico, o médico te explica, né? Como é que vai ser o tratamento, como é que vai deixar de ser, porque você tem o direito de saber. E aí? Algumas pessoas, elas sofrem consequências dessas coisas que elas fazem o resto da vida, e mesmo sem ter ficado com a pessoa. Mesmo sem ter ficado com uma pessoa. E uma das consequências que as pessoas têm é de depois nunca mais terem um relacionamento feliz, um relacionamento amoroso feliz, porque trouxeram esse karma para si. Trouxeram esse karma para si. Então, gente, vamos pensar bem, entendeu? Vamos pensar bem. Eu não sou contra quem faz amarração amorosa. Sei fazer amarração amorosa, sim, tá? Mas existe uma necessidade de você saber muito bem com o que você tá mexendo e em que você tá se enfiando, tá? A amarração funciona? Funciona. Ela funciona, tá? Funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo, por causa dos fatores que eu já mencionei, né? Tem gente que tem o anjo de guarda muito forte, então existe, assim, funciona para todo mundo rapidamente? Não. Vai funcionar? Vai, mas vai ser uma luta que a pessoa vai se travar, né? É um dinheiro que a pessoa vai gastar. São dias e noites de espera, de ansiedade, como se estivesse colocando um processo na justiça, até sair o resultado. E quando sai o resultado, muitas vezes o resultado não é satisfatório do jeito que a pessoa quer, tá? Então, desde já eu agradeço aqui o tempo que vocês me escutaram, me ouviram, tá? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui, tá? Assim, eu fico maravilhada, mesmo que uma pessoa só visualize o vídeo, eu já fico muito satisfeita mesmo. Mas não deixem de curtir o vídeo, nem de compartilhar se vocês acharam interessante todos esses questionamentos que eu coloquei aqui, tá? Não deixem de marcar as suas consultas, o link para falar comigo está na descrição do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal,
tá? E ativem as notificações, porque eu procuro sempre colocar vídeos assim interessantes, tá? Para trazer a reflexão de vocês, assuntos importantes com informações e conhecimento para cada um de nós, tá bom? Um beijo grande e esse foi o vídeo de hoje, tá? Um parabéns para vocês, tudo por terem assistido, muita vitória na vida de vocês e boa sorte.